Olha, eu sei que hoje são outros 500, hoje existe uma outra didática, porque, enfim, as coisas vão se atualizando. Então, o que eu vou falar a partir de agora, que a gente tem que botar esse parênteses, assim. Anos 80 e 90, da aula, não era para qualquer um. Eu lembro que o Antônio Rocha veio aqui, ele falou que às vezes tinha que ser mais ríspido, né? O Cancela veio aqui e tudo mais, o próprio o Vandré. Eu queria ver contigo se tu pode contar uma história de sala de aula, assim, de algum aluno. Aqueles moleques, né, Gabriel? Aqueles moleques lá baderneiros, assim, igual tu, que ficava lá atrás, lá, sacaneando. Se tem alguma história que tu pode contar pra gente dessa época. Se puder contar, claro. Não, tem vários episódios dentro de uma sala de aula Tirar que metade da sala. o professor, né, ele tinha aquela autonomia, Sim. né? Os alunos tinham um grande respeito pelo professor. E tu sabes que numa sala de aula, tu foste aluno, tu sabe disso, existe sempre as mixórdias, a celeuma, e o professor aqui no quadro, passando a matéria, dando aula, vira para explicar, vê aqueles grupinhos formados. Então, hoje o professor, ele dá aula, explica a matéria, e tem alunos na sala de aula que ficam, sabe, com conversa paralela. E naquela época dos anos 80, anos 90 lá, a gente tinha autonomia. E eu já consegui chegar numa sala de aula, vocês não vão ficar lá, então a metade da sala pode sair para a coordenação. Levava para a coordenação. Levou a metade. Era, e a coordenação mandava chamar o responsável. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia tu tem que ter o traquejo. Isso intimida o professor? A didática. Um novo professor, isso intimida? Tu acha que intimida? Porque olha, o professor não pode fazer isso. Ele vai até o último limite de tirar alguém de uma sala. Às vezes nem tira. Tu acha que isso dá uma intimidada nesse novo método? A arma do professor hoje é a coordenação do colégio. Porque ao invés de ele manter aquela autoridade dele, ele escaneia para uma outra área do colégio para resolver o problema. Porque não dá nem para o professor, por exemplo, hoje em dia, botar metade da sala para fora, como já foi feito no passado, entendeu? Mandar chamar os pais. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que o professor hoje, ele joga na mão da coordenação. A coordenação chama, conversa com o aluno. Hoje não se pode mais nem reprovar aluno. Como assim? Não, peraí, como assim? Não se pode reprovar aluno. A gente tem que dar, por exemplo, o cara faz uma prova, não conseguiu a média dele lá, a gente tem que fazer a recuperação. E essa recuperação, ela vem através do quê? De atividade, de trabalho. Então... Assim, por exemplo, vou para uma recuperação, falta 3 pontos. Precisar de 7, eu tiro 4, vamos dizer assim. Então, tu passa mais um trabalho ali para poder fechar os 3. É assim que funciona hoje? A prática pedagógica, ela viabiliza a acessibilidade do aluno. Então, o professor, ele fica até, assim, com restrição em tentar passar e corrigir. Ele tem que dar a chance quantas vezes forem necessário para que o aluno tenha um bom aproveitamento. Mas tu era aquele professor casca grossa, no sentido assim, faltava meio ponto do cara passar, tu dava meio ponto ou tu não? Deixava reprovado? Porque existem professores que faziam isso, assim, faltava 2 décimos, 1 ponto... Deixava o cara reprovado ou não? Tu levava em consideração N situações, por exemplo, o cara é humilde, o cara ele se esforçou. Como é que tu colocava isso? Você numa prova você tem as questões lá e elas valem quantos pontos forem para chegar à nota máxima. Então, de repente, tu dá 1, 2 pontos aí, tu tem que comprovar isso. Como? Aí muitos professores mandam fazer um trabalho para poder anexar aquela nota que ele vai... ter essa estabilidade, entendeu? Então era um cara bacana, assim, né? Não era, depende muito da didática de cada professor. Não. Mesmo porque eu fui sempre ligado há 40 anos aí, professor de pré-vestibular, professor de cursinho, pré-ENEM. Então, a responsabilidade básica não é do professor em si, ele vai dar o conhecimento. A obrigação é do aluno para ter capacidade de fazer a prova, entendeu? Enquanto que nos colégios não, a gente mantinha a disciplina e aí cada aluno tinha que ter o conteúdo para poder fazer as avaliações. Sim. E aí a gente corrigia e lançava o que era de exato pela participação dele. Então, numa sala de aula, dependendo daquele aluno, você já percebeu que, por exemplo, o Robson, ele se dedica, ele faltou ali 1 ponto, agora tu vê ali o cara que é, baderneiro ali, quer nada com nada, e tu já não faz muito esforço, né? Hoje, por exemplo, no campo pedagógico, hoje tem um sistema de inclusão. E esse sistema de inclusão, o professor tem que ter consciência disso. Porque com essa inclusão, tu tem que estar preparado para o sistema de diversidade. Certo. E tu vai encontrar alunos
dentro de uma sala de aula em situações diferentes. Você tem que ter a capacidade cognitiva de entender esse desenvolvimento, este andamento para o bom processo final da tua labuta educacional. Papo Nostalgia.